Olá, pessoal, boa noite. Hoje, quinta-feira, dia 25 de fevereiro, nosso último dia da semana da alfabetização. É um prazer imenso receber todos vocês aqui. Sejam todos bem-vindos. É um grande prazer receber cada um de vocês. Boa noite, Larissa, boa noite. Vamos começar com alguns informes que eu falo todos os encontros sobre o material que está disponível no Instagram. No Instagram tem a bio, que é a biografia, e embaixo tem um link. Nesse link tem o Google Drive, que tem várias atividades em PDF que você pode imprimir e utilizar. Tem um link do meu blog, do meu canal, tem um link da página da Gaeb, que eu faço parte dos escritores, e tem os livros que eu publiquei. Você encontra esse livro para adquirir lá no site do Gaeb, e você também encontra ele em PDF também, tá? Tem 2 livros publicados que você pode ter acesso também a esse material. Bem-vinda, Letícia, Cecília, Silvia, bem-vindos! Keila, bem-vinda! Sejam todos bem-vindos! Bom, e sobre o certificado e o material que vai ficar disponível. O certificado, juntamente com o material, eu vou falar agora e depois eu vou falar também no final, porque tem várias pessoas que ainda estão entrando. Vai ficar disponível na minha página oficial, vai ficar disponível no grupo Conexão, que tem o grupo do WhatsApp e do Telegram. O link está na bio do meu Instagram, vai ficar disponível lá. E se você estiver assistindo no YouTube, eu vou deixar embaixo na descrição o link, que aí você pode ter acesso ao certificado juntamente com o material que vai ficar disponível. Esse material foi feito exclusivo para a alfabetização, mas levando a situação que nós estamos vivendo, teve muitas crianças que não passaram pelo processo do primeiro ano, o ano passado, e foram promovidas para o segundo ano e estão ainda no método remoto. Por esse motivo, seria também interessante utilizar com a turminha do segundo ano, já que eles não passaram por esse processo. Então, é um material que você pode utilizar e adaptar conforme a sua realidade. Boa noite, Lucimeire, boa noite, Madalena, Kelly Teixeira, boa noite, bem-vindas! É um prazer receber cada uma de vocês, tá? Depois eu falo novamente sobre o certificado e os materiais no final do nosso encontro, porque quem está chegando agora não perde as informações. Vamos começar falando sobre uma revisão do que a gente viu nos dias anteriores. Nós falamos sobre o método sintético e o método analítico. E falamos qual o melhor método para poder alfabetizar. E aí vimos que o melhor método é aquele que dá certo, que funciona. Não existe um método certo e um método errado. Existe aquele que funciona e que não funciona. Que método vai funcionar? Aquele que você tiver domínio, que você tiver segurança do que você está fazendo e um planejamento. E esse método tem que atender à realidade da sua criança. Então, por isso, a necessidade de conhecer vários métodos de ensino, tá? Dessa maneira, o seu trabalho vai fluir. E é muito importante que a criança passe pelo processo da educação infantil. Quando ela passa por esse processo, com certeza o trabalho do professor vai ser mais fácil.
E também vimos que facilita muito quando você tem o apoio da escola, porque a responsabilidade não é só do professor, e quando você tem o apoio da família. O apoio da família é fundamental, tanto nas atividades presenciais quanto remota. Sem o apoio da família, o nosso trabalho fica realmente muito difícil de ser realizado. Com essas atividades remotas, de que maneira trabalhar? Eu fui dando várias sugestões ao longo desses dias, da maneira que eu estou tentando fazer, porque a nossa vida é tentar. Então eu adotei o método sintético. Por quê? Porque facilita o trabalho da família na hora de apresentar as letras. Então, eu fiz apostilas, coloquei o alfabeto, coloquei o silabário, coloquei jogos e envio para as famílias. E aí a gente vai orientando, organizando ali através do grupo do WhatsApp. Eu também fiz um grupo no Facebook para poder orientar essas famílias. Está dando certo? Para as famílias que participam, que realizam as atividades, eu já estou vendo um resultado positivo. Mas, como eu falei anteriormente, tem algumas famílias, por vários motivos, não têm esse cuidado de fazer, não tem um tempo, não tem... Enfim, né? Os motivos são vários. Então, essa é a metodologia que eu estou utilizando, estou compartilhando com vocês. Espero que funcione. A nossa vida é tentar. Vivemos de tentativas, não é verdade? Então, espero que esse material possa te ajudar e que você faça adaptações conforme a sua realidade e a necessidade da sua criança. Nós sabemos que esse método de ensino remoto está sendo muito difícil, principalmente para as crianças, educação infantil, porque não tem a interação, não tem um contato, e sabemos que é de suma importância o contato, a afetividade, a troca de experiências, o aprender da criança com o adulto, da criança com outra criança. Então, se você tira essa interação, fica muito difícil. Estamos rezando para que esse período passe, para que a gente possa voltar a trabalhar presencialmente. Mas enquanto não é possível, a gente vai aprendendo e trocando experiências um com os outros, não é verdade? Bem-vinda, Alessandra, Kedma, Ali Carvalho, Fabiana, sejam bem-vindas, tá? Então, foi isso que nós vimos nas aulas anteriores. Também vimos a importância do planejamento do professor, que é o norte, e também a importância do currículo oculto, que é a sua postura, são os seus valores, é aquilo que você ensina de maneira implícita. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, com o que você ensina, com os seus preconceitos, porque tudo isso vai influenciar na formação da sua criança. Eu costumo dizer que o professor se eterniza em cada criança que ele ensina. Em cada criança que passa na sua mão fica um pedacinho de você. Então, esse pedacinho seja positivo, seja alguma coisa que venha somar, que venha construir coisas positivas dessa criança. Porque da mesma maneira que a gente marca uma pessoa de forma positiva, a gente marca uma pessoa de forma negativa. E isso é muito ruim. Então tenha sempre cuidado no que você ensina, no que você fala. Porque a palavra do professor, ela tem um peso muito forte, tá bom? E vamos falar agora sobre motivação. Nós que trabalhamos com educação, sabemos a importância da autoestima, da criança acreditar nela mesma, para que ela consiga fazer as atividades, para que consiga ler e escrever. E na alfabetização a gente já consegue ver que tem crianças que têm extremas dificuldades.
e essas crianças precisam de acompanhamento. E aí, às vezes, são medidas que fogem do professor. Ela vai precisar de um atendimento especializado. A gente consegue perceber isso. Mas existem crianças que demonstram dificuldade e que não precisa de um atendimento especializado, não. A gente percebe que é por conta da falta de estímulo, da falta de autoestima, de ter alguém que motive, que acredite naquela criança. Porque muitas vezes, dependendo da sua realidade, a única pessoa que motiva, que incentiva aquela criança é o professor. Ela não encontra esse amigo, esse motivador no seu local familiar. Às vezes vem de famílias que os pais não tiveram estudos, então eles não valorizam tanto a educação. Coloca a criança na escola para cumprir uma questão burocrática, porque tem que matricular a criança, mas não acompanha, não estimula, não enxerga a educação como algo, um investimento, como algo que vai trazer um futuro melhor para aquela criança. Então você consegue perceber que muitas vezes aquela dificuldade da criança está ali na formação que ela teve e na falta de estímulo. E ela não acredita nela, ela acha que não é capaz. Então, tem algumas medidas, algumas coisas que você pode fazer para amenizar e vai ajudar essa criança a aprender a ler e escrever. Mas tem crianças que a gente consegue perceber que precisa de um acompanhamento. Então você consegue ali com o seu olhar diferenciar quem precisa ser estimulado e quem realmente precisa de um apoio psicopedagógico, que precisa de passar, às vezes até por um neurologista, porque tem crianças realmente com distúrbios de aprendizado. Principalmente na rede pública, né? Não que na rede particular não tenha. Tem sim, mas na rede pública a gente encontra uma demanda muito grande. Mas a gente encontra salas lotadas e com crianças com vários tipos de dificuldade de aprendizado. Então o professor ele precisa estar atento, ter um olhar bem, um olhar especial em cima dessas crianças. E eu quero compartilhar com vocês um projeto que eu desenvolvi com a turma da alfabetização há 2 anos atrás, uma experiência que eu tive, para trabalhar essa questão da motivação, da autoestima, de fazer com que a criança acredite nela mesma. Quando eu estava numa turma do 2º ano, nós tínhamos muitas crianças que ainda não sabiam ler e escrever, normal, né? Principalmente na rede pública, era uma turma de 32 crianças e eram muitas crianças que não sabiam ler e escrever e elas estavam desmotivadas porque na turma já havia um grande grupo de crianças que sabiam ler e escrever, mas tinha umas com muita dificuldade. Então eu percebia que elas estavam desmotivadas e o tempo inteiro elas usavam essas palavras. Tia, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não vou aprender. O tempo inteiro elas falavam isso. Então sempre que eu passava alguma atividade, ia tomar leitura, a criança falava, tia, eu não dou conta, eu não sei, eu não consigo, eu não sou capaz. A minha mãe falou que eu não consigo, ela falou que eu não consigo, que eu não sei. Então eram crianças totalmente desmotivadas. E aí eu compartilhava dessa angústia com a minha companheira do 2º ano também, professora Weslaine, que a gente trabalhou juntas com a turminha do 2º ano. E ela também tinha alguns alunos que tinham esse mesmo comportamento. Professora, eu não dou conta, eu não sei, eu não consigo. E nem tentavam fazer atividade, porque não acreditavam que tinha essa capacidade. E à medida que os alunos iam desenvolvendo, lendo, participando, indo até a lousa para responder alguma atividade, eles ficavam ali angustiados, porque via que algumas crianças estavam avançando e eles não conseguiam.
Então, a cada vez eles desacreditavam neles mesmos. Então, eu conversei com a professora Weslane e disse, não, vamos fazer um projeto para poder motivar essas crianças. E aí eu criei uma história que eu vou contar hoje para vocês, a história do Anel Mágico. E aí depois que eu contei essa história, eu fui trabalhando, né, através de uma sequência didática, tudo isso com as crianças para poder motivá-las. E o resultado deu muito certo e é por isso que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês utilizem com as suas crianças que estão desmotivadas, que acham que não são capazes de aprender, tá bom? Primeiro eu vou contar a história, depois eu vou explicar de que maneira você vai trabalhar, tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Como é que tá o sinal da internet? Tá travando muito? Às vezes a internet ajuda, mas às vezes fica travando. Ou se vocês não conseguem me ouvir, se a imagem não tá travando tanto, porque agora eu vou contar a história para vocês. Ok, estão conseguindo? Então vamos lá. Antes de começar a história, eu sempre canto uma musiquinha, porque eu sou a pedagoga da musiquinha, tudo tem que ter musiquinha. E aí quando eu faço a rodinha da história, a gente canta uma musiquinha. A musiquinha que eu canto para iniciar a história é assim. Vai começar a história, começar a contação. Se prepara, minha gente, vai ser muita emoção. Era uma vez uma menina que não sabia ler e escrever. Ela ia para a escola e os outros coleguinhas ficavam rindo dela porque ela tinha muita dificuldade. E a professora, às vezes, deixava ela sem recreio, sem educação física, para que ela pudesse fazer essa tarefa. Porque ela demorava muito para fazer. E a professora, tentando fazer com que ela fizesse a tarefa, deixava ela de castigo, sem recreio e sem educação física para fazer a tarefa. E mesmo assim ela não conseguia. Todo dia a professora chamava atenção. Ela não conseguia ler, não conseguia escrever. E ela já sabia ler e escrever, menos ela. Ela ficava tão triste, tão triste. Um dia ela cansou, ficou muito chateada e resolveu que nunca mais ia voltar para a escola, que nunca mais ia estudar. Ficou muito chateada. E no caminho apareceu, sabe o quê? Uma fada madrinha. A menina ficou surpresa. Uma fada madrinha? Pois é, eu vim ajudar você. Eu sei que você está tendo muito problema na escola. Ah, eu não quero mais falar de escola. Eu não consigo ler, eu não consigo escrever, eu não dou conta, eu não sou capaz. Eu nunca mais vou voltar para a escola, porque eu não sou capaz de aprender. Não fala isso. Todo mundo pode aprender. Existem crianças que aprendem um pouco mais rápido. Existem crianças que demoram um pouco mais para aprender. Cada uma tem seu tempo. Agora, você precisa eliminar essas palavras da sua vida. Que palavras? Dizer que não pode, que não vai conseguir. Vamos enterrar essas palavras. Você não pode usar mais essas palavras. Então, vamos destruir essas palavras? Vamos! Então, todo mundo comigo. Aqui, ó, eu não posso. Essa palavra não existe mais. Nunca vou conseguir. Vamos destruir essa palavra. Ela não existe
não existe mais. Não consigo. Essa palavra também não existe mais. Você nunca mais vai falar essas palavras porque elas não existem. No lugar disso, você vai falar: eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu vou conseguir e eu vou aprender. Sempre repita e acredite em você. Não dê ouvido ao que os outros falam. Você é capaz e você tem uma sabedoria imensa dentro de você. A menina ficou muito feliz, entusiasmada. Ela nunca tinha ouvido ninguém falar que acreditava nela e ela ficou muito feliz. Mas ela pensou: mas fada madrinha, e se me der medo? E se na hora de fazer uma atividade, de ler, eu não conseguir ficar com medo? Epa! Nunca mais diga essa palavra que não vai conseguir, porque você vai conseguir. E eu sempre estarei perto de você, te dando força para que você consiga. E eu vou te dar um anel mágico. E colocou um anel no dedo da menina e disse: esse anel é o anel da sabedoria. Toda vez que você ficar insegura, com medo, achando que não vai conseguir, olhe para o anel, que ele vai te dar força e sabedoria. E você sempre vai conseguir. Mesmo que demore um pouquinho mais, você vai conseguir, porque você é capaz. Acredite em você. A menina ficou muito feliz e motivada e decidiu voltar para a escola. E ela começou a aprender a ler e escrever. E sempre que ela sentia insegurança, ela olhava para o anel e ganhava forças. E assim, em pouco tempo, ela começou a ler e escrever várias palavras e ela ficou muito feliz. Já terminou a história, terminou a contação. Quem gostou, bate palminha e levanta a mão. E assim termina a história. Vocês conseguiram ouvir a história, deu para entender a mensagem de otimismo que a gente passa nessa mensagem, nessa história? Então eu vou explicar para vocês, depois que eu contei a história, o que eu trabalhei com essas crianças. Depois que eu contei a história, eu fiz a contextualização para que eles percebessem que são capazes e que precisam acreditar neles mesmos. E aí o que foi que eu fiz? Sabe aqueles anéisinhos de plástico que a gente compra no atacado, que coloca em lembrancinhas de criança? Aquele anelzinho de plástico que tem parecendo um diamante? Eu comprei um saquinho daquele anel que vem várias cores e dei um anel para cada criança. Aí as meninas ficaram com rosa, amarelo, os meninos ficaram com azul. Foi muito bacana. Então todo mundo ganhou um anel. E eles acreditavam que realmente que o anel era mágico, que era o anel da sabedoria. E sempre que eles tinham dificuldade, eu falava: cadê o seu anel da sabedoria? E no decorrer das aulas, quando eles falavam: eu não dou conta, eu não consigo, eu não sei, aí eu falava: a gente enterrou essas palavras, você lembra? Essa palavra não existe mais. Então, na minha sala, eu não aceitava mais que eles falassem essas palavras. Todas as vezes que eles diziam: eu não consigo, tia, eu não sei, eu não dou conta, aí, epa! Lembra que a gente enterrou essas palavras, que elas não existem mais? No lugar delas, o que a gente tem? Eu consigo, eu sou capaz, eu dou conta. E aí eu fui trabalhando. E eles começaram realmente a acreditar neles, na capacidade. Começaram a falar: não, eu consigo, eu sou capaz. E começou a dar certo. Não só na minha turma, mas na turma da outra professora. A gente conseguiu ter um resultado positivo. Então as crianças pararam
de falar essas palavras negativas e começaram a acreditar nelas mesmas. Foi uma experiência muito boa, que dá certo, pelo menos deu com a minha turma, e eu espero que dê certo com vocês. Olha o material. É esse aqui, eu vou deixar disponível, tá, para vocês. Não sei se tá dando para visualizar. Aqui é a história do Anel Mágico. E aí você vai receber a história por escrito. Aí vem as palavras negativas, tá? Tá dando para visualizar? Essas palavras, na hora que você contar a história, você vai rasgar, vai colocar tensionalidade ali na sua voz, rasgando, dizendo que essas palavras não existem mais. E você vai substituir por essas palavras aqui, ó. Eu consigo, eu sou capaz, eu vou aprender. E você vai organizando ali o seu cantinho do otimismo com elas. Toda vez que elas falarem que não dão conta, que não é capaz, você vai falar, epa, essa palavra não existe mais. E aí você vai mostrar para ela. E aí tem algumas lembrancinhas que você pode fazer. Tem aqui a estrelinha. Você nasceu para brilhar. E aí você coloca para a criancinha, coloca no caderno dela, para ela sempre lembrar que ela é capaz. E temos também uma caixinha, tem aqui o molde, tá dando pra ver? Essa caixinha aqui é muito bacana. Na hora de imprimir, você vai imprimir naquele papel mais durinho, Color 7. E aí você vai recortar e vai fazer essa caixinha dentro dela. Você pode colocar um docinho, um pirulito, um bombom, enfim, o que você tiver. E aí você entrega pra ela. Nunca deixe de acreditar em você, viu só? Então é uma sequência didática, você vai trabalhar ali com ela o tempo inteiro, fazendo com que ela acredite nela, que ela é capaz. E uma coisa muito, muito importante, você tem que ser coerente com o que você fala para o seu aluno. Se você diz para o seu aluno que ele é capaz, que ele vai conseguir, que ele dá conta, você tem que acreditar nessa criança. Não adianta você fazer esse trabalho se você não acredita nela, tá bom? Você tem que acreditar que ela realmente é capaz, que ela vai dar conta e você tem que motivá-la, tá bom? Porque a criança, ela é muito verdadeira e ela percebe isso no professor. Ela consegue identificar quando o professor realmente acredita nela e quando ele não acredita. A criança percebe a verdade na sua fala, no seu jeito, na maneira que você trata todas as crianças. Então você precisa realmente acreditar nessa criança. Você não pode fazer diferença das crianças da sua sala. Você não pode ter preferidos, você não pode chamar mais atenção de um que de outro. Você precisa realmente acreditar que ela é capaz e você precisa demonstrar isso para ela através das suas atitudes, do seu comportamento, tá bom? Isso é muito importante porque a criança, ela percebe a verdade. Então, esse material me ajudou muito, eu criei especialmente para minha turminha, estou compartilhando com vocês, espero que façam um bom proveito e me contem as experiências que houve. O anel que eu utilizei foi um anelzinho simples, aqueles anéisinhos de festa, mas você pode substituir o anel por qualquer outro objeto. Esse objeto, ele é um objeto que dá autoestima. Se ela tiver uma segurança, ela lembrar que tem algum, pode ser uma pulseira, pode ser um colar, pode ser até um bombom, tipo o bombom da sabedoria. Quem comer desse bombom nunca mais vai ter medo, nunca mais vai ter dificuldade e vai conseguir. E sempre que ela tiver com medo, com insegurança, você fala: lembra que você comeu o bombom da sabedoria que te deu força e coragem? Então,
Então, eu utilizei o anel, mas você pode fazer adaptações utilizando o material que você tiver disponível. Mas sempre utilize alguma coisa lúdica, porque a criança ela gosta disso, ela gosta da fantasia, ela gosta dessa criação. Então, isso mexe muito com o imaginário da criança e facilita a comunicação, a afetividade. Valon fala muito nisso. Vocês lembram da questão da afetividade? Sem afeto não tem como você conquistar a criança. Primeiro você conquista a criança e depois você consegue ensinar. Porque tem crianças que quando elas não são conquistadas, quando ela não sente a confiança ali no professor, isso vira um bloqueio e dificulta o aprendizado. Às vezes não tem problema nenhum com a criança, foi só questão de empatia com o professor. E aí quando muda o professor, ela consegue aprender tranquilamente. Então é necessário a gente sempre ter essa empatia e entender que não se faz educação sem afetividade. Valon fala muito sobre isso e é importantíssimo na nossa prática pedagógica sempre ter afetividade. Vou falar um pouco mais do material que está disponível. Além dessa história, com todos os cards que vocês podem utilizar, terá o certificado, as apostilas que eu estou utilizando. Lembrando, eu adotei o método sintético para poder facilitar o trabalho com as famílias, mas em sala de aula eu gosto muito de trabalhar com o método misto. Eu gosto de utilizar o método sintético e construir ali uma identidade com a criança, fazer um trabalho de consciência fonológica e depois introduzir o método analítico, trabalhando com textos, com músicas. Eu gosto sempre de diversificar as minhas aulas. Como a gente está trabalhando de maneira online, fica difícil, mas aí a gente vai tentando e compartilhando as experiências. Deixa eu mostrar um pouco mais do material que vai ficar disponível. Não sei se está dando para visualizar bem. Esse material aqui, temos o parágrafo. Quando você começar a ensinar a sua criança a fazer uma produção textual, normalmente eu começo a fazer uma produção textual já lá no 2º ano. Aí eu coloco um dedinho que simboliza o espaço, letra maiúscula, e aí a gente começa a escrever. Então tem o lápisinho aqui que ela vai colocar, indicando o espaço e lembrando das letras maiúsculas. E aí eu coloco aqui a letra maiúscula para ela sempre lembrar. Esse material aqui pode utilizar no 2º, 3º, enfim. É sempre bom lembrar. Tem também o outro material que eu fiz, que foi esse aqui, ó. Bem lúdico. Na hora de imprimir, lembrando, imprime naquele papel Color 7 mais durinho, que você vai ter um aproveitamento melhor. Aqui também vai indicar, e aqui tá lembrando, ponto final, letra maiúscula, para que você sempre lembrar. E parágrafo, letra maiúscula. E tem aqui todas as letrinhas para que ela possa fazer, tá? Tem também os joguinhos que eu falei, tá dando para visualizar? São os desenhos juntamente com as sílabas para que a criança possa juntar. Você vai recortar e aí a criança vai juntar formando palavras. Esse material aqui eu mandei nos kitzinhos para que eles pudessem brincar. E aí você pode imprimir naquele papel mais durinho, porque aí tem um proveito maior. Tem professoras que na hora de imprimir, elas têm uma máquina que plastifica. E aí fica muito bacana porque o material dura bastante, tá? Se você tiver essa máquina que emplastifica, ótimo, tá? Se não, e se você quiser emplastificar, pode usar o plástico Contate, né? Que fica bem bacana. É esse material que eu estou utilizando com as minhas crianças e com a minha filha também, com a Mariana. Ela já consegue fazer a construção desse joguinho aqui.
Aí são vários, tá? São várias palavrinhas que eu coloquei. Frutas, objetos, brinquedos, enfim. Coloquei também, não sei se dá pra ver, algumas lembrancinhas para Páscoa, né? Está chegando. Eu deixei disponível algumas lembrancinhas para Páscoa. Alguns moldes para fazer lembrancinha da Páscoa. Lembrancinha para o Dia da Mulher. Silabário, o crachá. Deixei também todo o material que eu utilizei para fazer a pesquisa, para poder fazer essa semana com vocês. Coloquei todos os métodos de alfabetização, explicando passo a passo como você trabalhar com cada um. Então, todo esse material ficará disponível para quem tiver interesse. Assim que terminar a nossa transmissão, eu vou deixar disponível o link para que vocês possam ter acesso, tá bom? Pessoal, então esse foi o nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, estou aqui à disposição. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram ou do WhatsApp, entra, dá uma conferida, porque lá tem muita troca de experiências. Temos professores de vários estados que trocam várias informações, vários materiais, conteúdos. Tem muita gente aprendendo e compartilhando muita coisa. Eu vi um material que foi compartilhado esses dias no grupo Conexão de uma professora do Amazonas. Olha só, gente, Amazonas. E ela gravou um vídeo num barquinho lá no Amazonas para as crianças dela. Eu achei maravilhoso, achei muito bom. Achei muito positivo o trabalho que ela fez e ela está enfrentando uma dificuldade imensa por conta da pandemia lá. Qual o link do Telegram? Silvia, o link do Telegram está na bio do meu Instagram. Na página do Instagram tem lá o link e clicar e aí você vai ver as opções. Tem que clicar, tá bom? Tá na bio do meu Instagram. Você vai colocar no grupo as atividades todas? Larissa, sim. Assim que tiver disponível, eu vou colocar o link, porque são várias atividades. Gente, são vários arquivos. Eu organizei todo esse material em arquivo, em PDF, são vários. E aí eu coloquei tudo num link para que quando você abre, você tenha acesso em pastas. São várias pastas com os nomes, tudo explicando, para que você, na hora de imprimir, de encontrar o que você quer, você visualizar lá. Então, é um arquivo muito grande, ele ficou pesado. Então, ele vai ser encaminhado através de um link. E aí, você dá uma olhada naquele material que você quiser adquirir, tá bom? Assim que tiver disponível, eu vou colocar no grupo sim, tá? Silvia, obrigada. Mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Estou muito feliz com a presença de vocês, muito feliz mesmo. Obrigado pelo carinho, obrigado por cada mensagem de otimismo, de incentivo. São vocês que ajudam a gente a fazer um trabalho. E deixem sempre sugestões. A ideia da semana da alfabetização foi sugestão, foi pedidos das pessoas que me seguem, que queriam ideias, sugestões para trabalhar com a alfabetização. E aí eu pensei, como eu sou da alfabetização, fazer uma semana de compartilhar. Ano passado, nós muito pegação infantil, fiz seminário, foi bem bacana. Então, esse ano me pediram sobre alfabetização, por isso que eu preparei esse material e esse encontro com vocês. E aí, sempre que tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, envia para mim, tanto no grupo do Telegram, do WhatsApp, também no direct do meu Instagram, porque eu tô sempre ali recebendo mensagens e eu sempre aceito sugestões, ideias para poder trazer novidade para vocês, tá bom? Só quero agradecer, você é maravilhosa. Obrigado, eu que agradeço a sua presença. Obrigado mesmo. Agradeço o carinho de cada um de vocês.
Muita gente perguntou pela musiquinha, a musiquinha para começar, para terminar a história. Pessoal, tem tudo lá no meu canal. No meu canal, ele é organizado em playlist, porque fica mais fácil de você encontrar o conteúdo. Então tem uma playlist só com músicas para você cantar com a sua criança. Para começar a história, para terminar a história, musiquinha das vogais, musiquinha da hora do recreio, musiquinha para fila, musiquinha atenção, concentração. Não, tem várias musiquinhas que eu canto com as minhas crianças. Aí eu deixei tudo lá no canal. Eu canto até com a minha filha. Não sei se vocês já viram esses vídeos. Eu canto com a Alice, ela vai cantando comigo e aí a gente vai fazendo gestos com as mãos, é bem bacana. Tem lá no canal essa playlist só com musiquinhas que eu canto com as minhas crianças, tá bom? Ah, você é uma estrela, obrigado! Nós somos, né? Nós professores, a gente tem que se reinventar e criar a todo momento. E o mais importante é compartilhar, porque tudo isso aqui é passageiro. Um dia a gente vai, mas aquilo que a gente aprendeu, as pessoas que passaram pela nossa vida, os ensinamentos, a gente fica, né? Fica sempre um pedacinho da gente. Então você que é professor, que trabalha com educação, tenha sempre em mente que você tem que compartilhar aquilo que você sabe, que você aprende, que cada aluno que cada criança passa pela sua vida, que você deixe marcas, que você possa sempre ser aquela pessoa que soma, que ajuda, que contribui, que compartilha, que você seja sempre uma pessoa querida e que os seus ensinamentos, a sua bondade se faça presente em cada pessoa que passa pela sua vida. Sim, temos sempre que fazer o melhor possível para nossas crianças, é verdade, porque nós somos frutos de professores que passaram pelas nossas vidas. Eu tenho emoções maravilhosas de vários professores. Da professora que me alfabetizou, eu acho que eu tinha 6 anos e a minha professora se chamava Cecília. Eu fui alfabetizada na Bahia, em São Sebastião do Passé, e eu consigo lembrar da minha professora, das músicas, do que ela fazia. Eu consigo me lembrar de tanta coisa. E olha que já tem tempo, viu? Tem muito tempo. E eu consigo me lembrar porque ela foi uma pessoa muito positiva na minha vida. Tem alguém aí da Bahia? Pois é, eu fui alfabetizada na Bahia, em São Sebastião do Passé, num colégio chamado Luiz Viana. Eu nem sei se existe essa escola ainda, mas eu passei por lá e tive uma professora maravilhosa que eu tenho boas recordações. A minha se chamava Célia. Que bom, tá vendo? Não é só eu que lembro, vocês também lembram. Então, isso é muito positivo. Da mesma maneira que a gente traz recordações de bons professores na nossa vida, que você seja essa lembrança positiva na vida do seu aluno, tá bom? Desejo a cada um grande beijo. Se cuidem, tá? E assim que o material estiver disponível, eu vou colocar o link no Telegram, no WhatsApp, na minha página oficial, na descrição, que esse vídeo vai ficar disponível no YouTube. Vai ficar o link embaixo na descrição e vai ficar também na bio do meu Instagram. Assim que possível, eu vou deixar o link lá disponível para vocês adquirirem o material, tá bom? Um grande beijo! E foi um prazer imenso estar com vocês.